Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. E hoje nós temos aquela presença de um grande amigo, um grande colega, aqui o nosso Jaime Amorim. Ele que é policial rodoviário aposentado, ele que é ex-diretor de trânsito, fez parte das JARES, de conselhos de transporte público municipal. Ele que é especialista em direito de trânsito e bacharel em direito. O cara que pode nos falar sobre o tema trânsito. Hoje nós vamos falar acerca de trânsito aqui. E aí, Jaime, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pensando Direito com você. O que nós podemos falar acerca aí de trânsito aí? São muitos assuntos, muita coisa que a gente pode discorrer, mas uma coisa que a gente pode começar discorrendo: o que mais se gera multa? Cláudio, é um prazer estar aqui participando, né, desse seu canal. É um canal muito importante. Quando a gente fala em trânsito, a gente está falando em tudo. A gente está falando até em vida, não é verdade? E quando a gente fala de trânsito, o trânsito ele é dinâmico, né? A própria legislação ela é periódica. Então, todo dia se muda alguma coisa no trânsito, né? As leis são periódicas e está sempre alterando, está sempre mudando. E por essa razão é necessário que quem lida com o trânsito tem que acompanhar exatamente a evolução do trânsito. Não é verdade? Trânsito salva vidas, nós sabemos, né? Porque quando a gente fala em trânsito, a gente envolve vários ramos do direito. A gente está falando em direito administrativo, a gente está falando em direito penal, porque existem os crimes em espécie. Sim. Relação de consumo, a gente fala também de trânsito, porque se de repente um indivíduo compra um veículo e ele vem com um vício redibitório, isso pode gerar também uma ação de trânsito também. Então, um veículo parado e uma pessoa em cima desse veículo que cai, caracteriza um sinistro de trânsito. Necessariamente não se está em movimento. Então, o trânsito envolve vários ramos do direito. O que muito gera as multas muito mais assim batida pelos órgãos de trânsito, cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagem, porque quando a gente fala em trânsito não é só trânsito urbano, trânsito nas vias rurais também, tá? O que seria também, o que hoje a Polícia Militar, eu estou falando do estado da Bahia, hoje fiscaliza muito a questão da ingestão de bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância análoga, e a pessoa vai dirigir estando nessa condição. Graças ao empenho, né, da própria Polícia Militar ou os órgãos fiscalizadores como um todo, tem diminuído bastante os acidentes, né, e conscientizando inclusive mais o cidadão a se comportar de forma ordeira, né, evitando qualquer tipificação dessas que a gente acabou de citar. Nessas multas, o que nós podemos dizer sobre recursos dessas multas? Quando elas são passíveis de recurso, quando não são? Bem, toda e qualquer multa, quando a gente fala em multa, ela já está no estágio final, tá? Como é que funciona? O agente da autoridade de trânsito, ou a própria autoridade, ele quando visualiza, quando flagra o administrado, né, o condutor, cometendo determinada infração, ele tem o dever, isso aí é vinculado, não é um dever discricionário, ele tem o dever, está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização, que ele tem o dever de lavrar o auto de infração. Então o agente lavra o auto de infração e encaminha a autoridade para que a autoridade tome conhecimento do fato e notifique o proprietário do veículo que embasado no direito constitucional do artigo 5º, inciso 55,
que ele tem o direito de contraditório e ampla defesa. Partindo desse princípio de receber a notificação, tá? E em seguida ele abre prazo para ele entrar com a defesa prévia. Até então, essa notificação, ela não é uma notificação de penalidade, é uma notificação de autuação, né? De lavratura do auto. Foi lavrado o auto, a autoridade tomou conhecimento, notificou ele para interpor recurso dentro do prazo previsto na legislação, e aí ele faz uma defesa prévia. Essa defesa prévia, normalmente, é para verificar um erro formal, né, material, que possa surgir. De repente, o agente pegou a placa de uma moto e, por um erro de algum daqueles dados da placa, caiu no automóvel. Natural que o órgão pode fazer isso de ofício, como também pode notificar o cidadão para que ele interponha esse recurso. Tá? Seria, na verdade, a defesa prévia. E aí, diante do erro formal, o órgão vai arquivar, né, o auto de infração, ou cancelar, na verdade. Cancela o auto de infração. Qual o prazo para isso? O prazo para interpor recurso é de 30 dias. Tá? É porque na notificação ele tem duas condições. O proprietário do veículo, ou ele apresenta o condutor que cometeu a infração, ele assume, não, de fato houve a infração, e é dado um prazo de 15 dias para ele apresentar o condutor. Às vezes o órgão até dilata esse prazo, com o prazo até do pagamento definitivo, quando ele aceita realmente que houve a infração. Entendi. Então ele tem um prazo para apresentar o condutor. Decorrido esse prazo, não pode mais apresentar o condutor. Tá? Então, se ele também não quiser fazer a defesa prévia, aguarda o processo de recurso. Porque nós temos a defesa prévia, nós temos o recurso AJARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e nós temos a segunda instância, que é o Conselho Estadual, né, de Trânsito, né, ou contra a DIF, se for no Distrito Federal, e aí encerra no âmbito administrativo os recursos de segunda instância. Uhum. Então, hoje estacionei o carro ali em uma vaga irregular, fui autuado, eu tenho um prazo de 30 dias para interpor recurso. A partir da notificação. A partir da notificação. Com exceção, se você for o proprietário... Aquela notificação que fica ali, né, no carro, ou a que vem, aquela que a gente recebe em casa? Pronto. Veja bem, se houve abordagem e ficou constatado que o condutor era o proprietário do veículo, já se considera notificado, já passa a partir dali a correr o prazo para recurso. Normalmente o órgão ele dilata esse prazo, ele notifica formalmente, manda a notificação, né? E aí é a partir daí, mas normalmente já se considera notificado a partir do momento que ele é autuado, a partir da autuação. Naquele momento que eu cheguei ali no carro, vi lá aquela... Você é o proprietário e condutor? Pronto. Se é proprietário e condutor, então a partir dali você já corre o prazo para o recurso. Entendeu? Quando o carro, eu digo assim, quando, por exemplo, o proprietário necessariamente não está nem ali junto ao local, né? O carro está estacionado lá, o agente passou, viu que está estacionado, por exemplo, estacionei na vaga de idoso, não é? E aí o agente passa lá e acaba não vendo placa, aquela placa, né, que é dada de gratuidade que dá direito ao idoso a estacionar, e aí ele acaba notificando aquele carro naquele momento. Glauber, você falou uma coisa interessante, a questão né, da autorização para a utilização daquelas
né, dos estacionamentos de PCDs, não é verdade? Uhum. É uma coisa importante que eu vou falar. Bom, primeiramente nós temos 3 tipos de notificações. Nós temos a notificação direta, semidireta e indireta. A notificação direta é que o agente mantém contato com o veículo e com o condutor. Essa é a notificação direta. Quando eu disse que ela é uma notificação direta e tem contato com o veículo e com o condutor, sendo ele proprietário, já se considera notificado. Passa a correr o prazo de recurso, defesa prévia, recurso, etc. Se não for o proprietário, será expedida a notificação ao proprietário do veículo. A notificação semidireta é essa que a gente estaciona e sai do veículo. Sai do veículo ou não. Essa questão aí de estacionar e parar é uma questão que eu posso estar explicando em um outro momento. Né? Porque parar é o tempo necessário para embarque e desembarque. Né? Estacionar, você tem um ânimos de simplesmente para estacionar mesmo, efetivamente. Ah, mas eu posso estar com o carro ligado, não importa. Ah, eu estou dentro do carro, não importa, você está estacionado. Tá certo? Então, a segunda notificação, abordagem, que é a direta, já falei a direta. A indireta é quando o veículo está estacionado e você lavra o auto e coloca a autuação do para-brisa do veículo ou não. Necessariamente não precisa colocar, lavrar o auto. Tá? Porque hoje a gente trabalha com notificações eletrônicas, autuações eletrônicas, então é feito e de qualquer forma não vai haver prejuízo, porque o proprietário, se estiver com seus endereços em dias, ele será notificado formalmente. Ah, mas não está com o endereço em dias, a notificação voltou, o órgão também pode notificá-lo por edital. Hoje, na lei seca, não é? A lei seca, ela traz um percentual para, ultrapassando aquele percentual, o condutor ele pode ser conduzido para a delegacia. Fala um pouco para mim a respeito disso aí. Eu não consigo gravar a quantidade de decigramas, tá? Mas, tem decigramas e tem outra fórmula, tá? De ar alveolar. 6 decigramas por litro de sangue, ou 0,30, eu não sei se eu tenho aqui, se eu trouxe, 30 alguma coisa de ar alveolar, né? Então, enfim, mas ultrapassou... a grosso modo, é tolerância zero, isso é fato. Tá? Tolerância zero. É porque existe uma margem de erro no próprio instrumento aferidor. Tá? Então, quando chega determinado a 0,33, por exemplo, é caracterizado só infração de trânsito, tá certo? Ele é só autuado. Partindo desse valor considerado, aí passa a ser crime de trânsito, né? Ele é autuado por estar ingerindo, né, e dirigindo ao mesmo tempo, tá certo? Então isso aí caracteriza infração penal. Então ele é conduzido, do artigo 306, ele é conduzido à delegacia para poder... Para o termo circunstanciado, é lavrado um termo circunstanciado, como é um crime que o delegado ele pode arbitrar, né, ele paga a fiança e é liberado. Mas ele vai responder no juizado especial criminal. E a questão de carteira de trabalho da CNH? A CNH ela é devolvida ao condutor. Porque antigamente existia a apreensão de veículo. No caso da habilitação também é devolvida. Porque existe o devido processo legal. Mesmo ele respondendo penalmente pelo crime de trânsito, ele vai responder por um processo também administrativo que pode levar até a cassação ou suspensão da carteira. Entendi. Jaime, tem um vídeo que nós postamos já há algum tempo que fala sobre o estacionamento privativo.
onde um proprietário de algum estabelecimento ele recua o seu e faz o recuo ali do seu estabelecimento, faz o rebaixamento ali da calçada, não é? E aí coloca lá a placa estacionamento privativo para clientes, sujeito a reboque. E aí, no vídeo eu falo que é irregular, não é? A pessoa não pode fazer esse tipo de estacionamento colocando como sendo privativo ao cliente. Ele pode fazer o recuo, ele pode fazer tudo isso aí. Agora, o estacionamento ele se torna público, ele se torna livre para quem quiser, correto? Exatamente. Coincidentemente, eu me deparei com uma situação dessa hoje. Não me recordo o nome de uma clínica que nós temos aqui. Eu parei lá hoje, realmente. Existe uma área recuada, eles recuaram o imóvel, tá? E criaram um espaço de estacionamento. Isso aí, como é que funciona? O proprietário do imóvel pode fazer isso? Pode. Ele pode recuar e fazer estacionamento na frente? Pode. O que ele não pode é fazer o rebaixamento da guia da calçada sem anuência do órgão. A Secretaria de Infraestrutura, por exemplo, falando a nível de Vitória da Conquista, ela tem o órgão responsável por planejar, elaborar e fiscalizar isso aí. Ela tem que receber o administrado lá na secretaria para requerer isso aí formalmente, solicitar o rebaixamento da guia da calçada, tá? Porque a guia da calçada ela foi feita para o estacionamento regular do veículo. Uma vez que é rebaixado, quando o agente passa e vê um veículo estacionado em guia rebaixada, tá? Que a guia rebaixada presume que seria para entrada e saída de veículos. Então, automaticamente, ele já pode autuar em detrimento disso. Isso. Tá? Então, à medida que o proprietário daquele imóvel, ele rebaixa toda a frente, a testada do seu imóvel para estacionar e faz o recuo, ele está tirando o direito de eu estacionar na guia da calçada. Tá? Então, se ele faz isso, ele abre espaço para qualquer pessoa estacionar naquele espaço. Torna-se um espaço público. Tá? Então, ele não pode, primeiro, o agente de trânsito não pode autuar, ele não pode fazer nada. O carro tanto estacionado ali na vaga ou ali na rua é a mesma coisa. Não, na rua não, porque uma vez toda a guia da testada do imóvel dele está rebaixada. Tá? Se eu estaciono ali, eu vou impedir os veículos que estacionaram lá dentro de circular. Isso aí caracteriza infração. Então, tem que ser, por exemplo, eu não posso estacionar na calçada ali, na rua, guia da calçada rebaixada. Agora, se o carro estiver ali no estacionamento mesmo, digamos, tem 10 vagas de estacionamento. O gerente pode dizer, olha, eu não quero que você estacione aqui, se você estacionar, eu vou chamar aqui o guincho. Eu vou chamar o guincho. Não você pode, vai não ser pode. autuado, você vai ser multado. Isso aí ele vai entrar numa lide aí, numa situação complicada, porque ele não pode fazer isso. Agora, se ele rebaixou o necessário para entrar e saída de um estacionamento, aí é outro fato. Como no shopping. O shopping, inclusive, ele é fiscalizado. Porque tem uma entrada e tem um local de entrada, tem outro de saída, não criando ali impedimento de estacionamento. No shopping, assim como nas praias, né, esses espaços, eles está no próprio código, determina que inclusive pode ser autuado. Se o gestor do shopping convidar o agente para fiscalizar, porque o meu veículo estacionou ali em frente, aliás, estacionou no local de um PCD, né? Então, ele pode ser removido, pode ser autuado e removido. Tá? Nesse caso que eu falei que a entrada e saída de garagem e alguém entrou e estacionou lá dentro, porque é um controle, agora é uma área privada. Se ele estacionou lá dentro
e não pagou, porque a empresa pode reservar só para cliente ou criar um mecanismo de cobrança. Não, o senhor é cliente, vai para a loja? Não, não vou não. Pode entrar, mas você vai pagar aqui pelo tempo necessário para passar aqui. Se ele não pagar, ele pode ser retirado sim, através de guincho. Sim. Certo? Mas os demais que faz o rebaixamento da guia na frente, não pode proibir ninguém de estacionar. E aproveitando a oportunidade, não só essa situação, como outras que, por exemplo, a gente encontra muito em várias cidades. A exemplo de Vitória da Conquista, eu já até reclamei com a Secretaria de Infraestrutura, os proprietários de lojas colocarem cavaletes e cones, privatizando o espaço. Verdade. Como é que eu vou privatizar um espaço que é público? Eu não posso fazer isso. Isso aí caracteriza infração. O órgão responsável de fiscalizar pode ir lá e autuar a loja, né? Ocorrendo, por exemplo, eu chegando lá, eu querendo estacionar, a pessoa não querendo que eu estacione ali, né, o proprietário dessa loja, eu posso acionar então a Sintrans para que ele vá vai chegar um agente lá para poder verificar a situação. Eu, em particular, eu paro, se tiver alguém comigo no carro, eu mando retirar os cones, o cavalete, e estaciono normalmente. Eu tive situação aqui do cidadão, ele querer mesmo me proibir de tirar os cavaletes. Eu tirei e falei, bom, eu vou chamar o órgão de trânsito para ele fiscalizar. O senhor pode ser autuado, a sua loja pode ser autuada pela Secretaria de Infraestrutura, né, que é o órgão responsável por planejar e fiscalizar, para ali autuar. Não pode. Jaime, no caso de IPVA atrasado, o veículo pode ser rebocado, pode ser guinchado ou não? Sim, sim. Como é que funciona? O artigo 235, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir e conduzir veículo com licenciamento, né? Vencido, atrasado, né? Quando a gente fala de licenciamento, na verdade, o veículo só pode estar circulando se tiver kit todas as suas dívidas. Seja IPVA, licenciamento, DPVAT, que é o seguro obrigatório, que por enquanto está suspenso, mas provavelmente vai ser cobrado futuramente, multas e qualquer outras taxas. Né? Cada estado ele trabalha de uma forma. Então, por exemplo, o estado da Bahia, para estar devidamente licenciado, tem que pagar o licenciamento, que é a taxa de poder de polícia de licenciamento, o imposto, tá? O IPVA, e basicamente isso hoje, tá? Muitas vezes você pode pagar o IPVA isoladamente, lá pela Secretaria da Fazenda, e o licenciamento. O veículo está devidamente licenciado, se paga o licenciamento e IPVA. Tá? Basicamente o licenciamento. Normalmente o licenciamento ele vem vinculado às multas e qualquer outras taxas. Né? Então, não adianta ele estar com o IPVA pago e não pagar o licenciamento. Deixar em aberto. Tem que pagar tudo para estar devidamente licenciado. E se for o carro rebocado, a gente tem que pagar... Se foi constatado pela fiscalização o veículo com o licenciamento em atraso, porque existe a resolução 110 do CONTRAN que determina um calendário de licenciamento. É um calendário anual, mas é um calendário a nível nacional. Mas cada estado, cada unidade de federação, ele cria o seu próprio calendário de licenciamento, desde que não extrapole da resolução 110. Sim. Tá? Vai até o limite da resolução 110. Então, se extrapolou o prazo de licenciamento, se passou do prazo, ele já está sujeito à autuação e remoção do veículo ao depósito. Tá? Não cabe mais apreensão. Uma lei que entrou em vigor, acho que o ano passado, antepassado, ela não mais o veículo pode ser apreendido e sim removido ao pátio. Que em curtas palavras é a mesma coisa. Remover o veículo ao pátio, ele acaba sendo de uma certa forma apreendido. Ele só sai e depois só muda o texto, não é verdade? Estando lá, você tem que pagar o guincho, tem que pagar o pátio, tá? E tem que sair todo legalizado, todo em dias. Mas está com farolete queimado, vai ter que regularizar. Tudo que tiver, um pneu liso, etc., vai ter que regularizar para sair de dentro do pátio, o pátio do órgão de trânsito, né? Ok. Dirigir veículo sem placa é crime? Então, é o que muitos hoje estão questionando e até se precipitando em fazer várias lives, né, vários
os TikToks da vida, Insta, dizendo que, olha, agora o artigo 311 do Código Penal mudou. Quem tiver sem placa caracteriza crime, vai ser preso, conduzido à delegacia. Isso é verdade? Depende. Depende, né? Porque quando a gente fala, a redação anterior era adulterar o sinal de identificação, tá aqui, ó, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Esse nome automotor, ele saiu do texto do artigo 311, tá? Porque pode ser um veículo automotor, pode ser um veículo de reboque, semi-reboque, que não é uma unidade automotora, né? Ela é rebocada, ela é puxada por outro. Então, vamos ao caso. Quando o indivíduo ele comete a fraude, né, do veículo, ele adultera chassi, tira a placa do veículo e bota identificação de outro veículo, isso aí caracteriza crime do artigo 311, tá? Então, é uma coisa. Porque as pessoas estão me perguntando, mas e se eu estiver na rodovia e cair minha placa? Nós temos no veículo 2 placas. Caiu uma placa, hoje não precisa mais de selo da placa, né? Com a placa de Mercosul não precisa mais de selo. Antigamente tinha o selo. Mas caiu uma placa, é razoável que quem está fiscalizando verifica o indivíduo, o cidadão está viajando e a placa foi extraviada, foi perdida. Normalmente, quando eu estava na rodovia, eu orientava que ele procurasse um órgão para registrar um boletim de ocorrência. Isso é importante, porque uma vez ele registrando um boletim de ocorrência, alguém que achar aquela placa não vai utilizá-la de forma criminosa. Né? Respalda ele em qualquer possível crime praticado utilizando aquela identificação do veículo dele. Tá? Então, eu sempre orientava dessa forma e abria prazo lá no artigo 270 do próprio Código, diz que quando não houver condição de regularizar a situação naquele local, a gente abre prazo para regularizar, ele retorna à unidade de polícia para mostrar a regularidade. Mas eu sempre oriento que ele registre um boletim de ocorrência, para se respaldar em possível crime envolvendo a placa daquele veículo. Então, né? Hoje, depende. Depende da situação. Quem analisa é quem fiscaliza. Se eu verifiquei que ele, de fato, na abordagem, ele perdeu a placa, eu vou fazer o devido processo legal de autuação, se for o caso, e abrir prazo para que ele apresente a placa, uma nova placa, e orientando que ele registre a ocorrência. Se ficar caracterizado, porque o veículo ele tem mais de 165 pontos de identificação. Pode ser, né? Pode ocorrer um acidente como esse aí, né? Dele perder a placa, como pode ser uma questão de má-fé. Pois e é nessa abordagem que a gente verifica se houve má-fé ou não, né? Então é isso, a gente faz isso, normalmente a gente verifica se a conduta ela foi de forma dolosa, né? Ou apenas ele não percebeu que a placa caiu, verdade? E então, se for ficar caracterizado de que houve uma adulteração da identificação veicular, aí a gente conduz para ser enquadrado no artigo 311. Que o delegado, inclusive, nem pode arbitrar fiança. Quem arbitra fiança aí, no caso, é o juiz. O juiz que arbitra fiança, porque é de 3 a 6 anos. Ele só pode arbitrar fiança até 4 anos, a autoridade policial. E é assim que funciona a parte do artigo 311. Então, não há crime andar sem a placa, a depender da conduta do que foi verificado, averiguado. Ok. Jaime, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Um prazer enorme poder contar contigo aqui, tá? Para você, o nosso grande abraço e o nosso convite para retornar mais vezes, viu? Será um prazer enorme tê-lo aqui outras vezes. Eu agradeço. Certo? Eu agradeço o convite e espero trazer novidades, né? Como eu disse, o trânsito ele é dinâmico, né? E as leis elas são temporárias, né? Todo dia muda, todo dia altera, elas são periódicas. Então, por essa razão, eu espero trazer novidades e manter o seu público informado, porque a gente tem que ter uma linguagem bem clara, né? Porque quem usa, o administrado é que
que precisa entender como é que funcionam as leis. Verdade. Né? Se ela for rebuscada, aí dificulta o entendimento. É por isso que gera essas polêmicas. Obrigado, então. Meus queridos, ficamos por aqui. Compartilhe esse vídeo, compartilhe ao máximo que você puder com seu amigo, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, enfim, compartilhe. Ative o sininho para que todo vídeo que for postado você seja notificado. E o principal, não deixem de pedir para que se inscrevam no nosso canal, tá? Dê essa força aí para nós, para que esse canal cresça cada vez mais, certo? Ficamos por aqui. Jaime, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.